boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma Essência na Cozinha. Agora estamos no mês de agosto, sejam todos bem-vindos às rádios Videira, Vitória e também à Rádio UV. Comigo aqui novamente, nosso parceiro, nosso chefe, nosso amigo Nelson Mateusani. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo novamente aos nossos estúdios. Hoje não estamos no nosso deck, viemos aqui para dentro da rádio, mas para preparar mais um prato aí saborosíssimo. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ernesto. Tudo bem? Hoje nós iremos fazer um lombo suíno à parmegiana. É uma receita variada do filé à parmegiana, que é super tradicional. E a gente trouxe uma releitura, uma adaptação para a receita do mês de agosto. E é uma questão, o filé à parmegiana, né, é um prato que ele faz parte aí, na maioria das vezes eu falo por mim mesmo, do meu fim de semana. Minha mãe preparava, é um prato que muitas vezes é preparado aí nos fins de semana, almoço de domingo, mas hoje a gente vai preparar uma espécie de uma releitura aí com carne suína. Exatamente. A gente quis trazer essa receita que é muito da nossa região, a carne suína, né? Então a gente quis trazer ela. E também é uma receita que a gente faz numa travessa, então é uma receita família também, como ele falou, para o final de semana. Ou claro, né, não é obrigatório fazer no final de semana, mas que remete a isso, um almoço domingo, um almoço para juntar o pessoal aí. Com certeza. Nelson, o que a gente vai levar hoje para preparar esse prato, dos ingredientes, quais são os necessários aí para que esse prato fique bem apresentável, seja servido aí, seja no fim de semana, seja no almoço, numa confraternização? Para iniciar então, a primeira etapa a gente vai usar os ingredientes para fazer o molho, que são o molho, é uma passata de tomate ali, cebola, alho, os temperos, a gente vai utilizar salsinha, cebolinha, manjericão, sal, pimenta e o azeite. E daí na sequência a gente vai utilizar o lombo suíno, a gente vai utilizar um método de empanamento que é com farinha de trigo, ovo e a farinha panko. E para finalizar a gente vai colocar o mussarela e parmesão para gratinar no forno. Fechando a receita, exatamente. E para acompanhar a gente vai ter um arroz branco também. Mas o pessoal pode servir também com batata rústica, batata frita ou com alguma batata assada também. Que é um acompanhamento típico, na maioria das vezes, aí do prato à parmegiana, né? É o arroz. Exatamente. Normalmente é o arroz branco acompanhado da batata frita. Mas aqui a gente vai servir somente com o arroz para realmente valorizar a proteína principal, né? Com certeza. Lembrando sempre para você que está nos acompanhando, todos esses ingredientes você encontra nas lojas do Supervisa Supermercado, seja em Videira, seja nas outras cidades aqui da região do meio oeste catarinense. Eu vou deixar agora você, Nelson, preparando o prato. Eu volto depois para a gente aí degustar o prato e ver. Eu particularmente nunca comi, sempre fui um adepto de comer o filé parmegiano, mas vamos comer essa adaptação, essa releitura com carne suína. Então tá, vamos dar início à receita. E depois você vai dizer se estava bom ou não. Com certeza. Pessoal, então para iniciar a nossa receita a gente vai fazer o molho de tomate, como eu falei anteriormente. Então a primeira etapa que a gente vai fazer é descascar e picar a cebola em cubinhos pequenos. Uma dica bem legal é quando vocês forem descascar a cebola, sempre manter essa parte aqui de baixo, que quando você for cortar ela, os cubinhos, ela não vai se desmanchar. Então a gente faz o corte aqui ao meio, divide ela. E agora aqui a gente vai tirando as tirinhas. E agora com outro corte aqui, a gente vai fazer a parte dos cubinhos então. E agora a gente tira os cubinhos em si. Mantendo essa parte da cebola, então a gente consegue cortar ela, ter uma segurança maior na hora de cortar e faz com que a gente tenha uns cubinhos mais padronizados. E agora vamos cortar então a segunda metade aqui. Aí, com a cebola já picada então, agora a gente vai pegar 2 dentes de alho e eles a gente só vai somente dar uma batidinha em cima. E agora a gente já pode dar início então ao processo de fazer o molho. Então agora, dando sequência, eu vou colocar um pouquinho de manteiga na nossa panela.
a manteiga, a gente vai colocar um fio de azeite aqui também. E agora então, quando a manteiga já derreteu, a gente entra com a cebola e os dentes de alho. Agora a gente entra com a passata de tomate. E agora a gente vai deixar esse molho reduzindo, a gente vai colocar para saborizar um raminho de manjericão fresco. E agora, enquanto a gente empana e frita os nossos lombos suínos, o molho vai reduzir e ficar pronto para a gente finalizar o prato. Aqui nós temos o nosso lombo suíno, a gente vai cortar em pedaços menores, então em bifes mais ou menos desse tamanho. E agora a gente vai temperar eles com sal e pimenta. Com os bifes já empanados, agora a gente já pode dar início ao empanamento. Agora então a gente vai quebrar os ovos aqui. E é muito importante que todas as partes do empanamento estejam temperadas. Então a nossa proteína está temperada, o ovo está temperado, e agora a gente vai colocar sal também na farinha de trigo e na panko. E agora então vamos dar início ao processo do empanamento. A primeira etapa é no trigo. A gente retira o excesso de farinha de trigo. Segundo, o ovo. Também retirando o excesso. E por último a gente finaliza na farinha panko. Caso não tenha a farinha panko, pode ser utilizado a farinha de rosca, ou então você pode fazer com pão torrado em casa mesmo, moer, triturar ele, né, até chegar mais ou menos nessa espessura aqui. Que a farinha panko nada mais é do que uma farinha de rosca japonesa um pouquinho mais grossa. E agora então, com o óleo já quente, nossos lombos já empanados, agora a gente pode começar a fritar então. Quando tiver dourado dos dois lados, a gente já pode retirá-los. Agora então, com o nosso molho de tomate já pronto, os nossos lombos suínos já empanados, a gente vai montar então o nosso lombo suíno à parmegiana. Então a gente vai colocar uma camada rasa do nosso molho embaixo. Dando sequência então, vamos colocar mais uma camada de molho. E agora então, nosso queijo mussarela. E um pouco de queijo parmesão ralado na hora. Agora é só levar para o forno para gratinar, forno bem quente com o dourador ligado a uns 200 graus. Nelson, receita preparada, o parmegiana pronto. Ele vai um tempo de forno, né, para que crie essa crosta por cima e ele dê a gratinada e fique no ponto, né? Isso mesmo. Como a gente já deixou o molho pronto, o lombo suíno já foi frito, então só faltava realmente gratinar o queijo, porque ele estava praticamente cozido por dentro, né? Então foi aproximadamente 15 minutos ali no forno, na temperatura bem alta, para realmente gratinar e a gente finalizar o prato. Vamos à degustação? Vamos lá, vamos ver se está aprovada essa receita. Por favor. E Nelson, o parmegiana ele é uma receita própria para quem gosta de carne que envolva suculência, né? Porque ela fica a questão do tomate, os queijos, ele dá essa suculência para a receita, né? Isso, o próprio molho de tomate traz essa suculência e como foi frito por imersão, né, com bastante gordura ali, ele traz essa suculência também na parte interna da proteína. Nelson, como de praxe, aqui no Essência na Cozinha, a gente tem um vinho para harmonizar com o nosso prato.
que veio diretamente lá da Vinícola Zago. Qual que é o rótulo escolhido para essa vez? A gente escolheu o vinho da uva Taná, que eu acho que vai trazer uma harmonização legal pro prato, por conta de a gente ter um prato que tem gordura, tem um molho, tem bastante queijo, né? Então acho que vai ter essa harmonização perfeita aí na hora da degustação. Faça as honras, como sempre. Então, um brinde. Um brinde e bom apetite. Obrigado. Vamos ao momento de provar, então, a hora da verdade, a parmegiana. Particularmente eu que nunca tinha provado uma parmegiana de carne suína, achei a combinação fica muito boa. A combinação com queijo, a combinação com tomate, ele dá um gosto bem particular e fica muito bom, né? Isso mesmo, a gente utilizou o lombo suíno aqui, que é uma carne que ela é um pouco mais neutra, né? Mais sem um sabor tão marcante. Mas a gente trouxe aqui então o molho de tomate, os queijos e no empanamento também ali, né? Que traz essa combinação de texturas. Tem o macio do queijo, a textura suculenta do molho e também um pouquinho da crocância ali no empanamento. Fica uma textura bem legal e uma combinação bem boa. Então aí é para você que está nos acompanhando nesse sábado, é uma escolha perfeita para fazer num sábado à noite, no jantar, no almoço de domingo, almoço de sábado ou qualquer momento, né, Nelson? Essa é literalmente uma receita que ela casa com qualquer momento do dia a dia. A parmegiana é uma das minhas receitas favoritas, então ela combina com todos os momentos, tanto no almoço quanto no jantar, uma confraternização. É uma excelente receita. Nelson, eu gostaria, enquanto a gente está degustando, porque para você que está nos acompanhando, é um prato maravilhoso, muito suculento, é uma receita perfeita para um fim de semana, para um momento, como a gente disse. Novamente, muito obrigado por estar aqui nesse mais um episódio de Decência na Cozinha e a gente já se encaminhando aí para o mês de setembro para mais um encontro. Isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez pela parceria e no mês de setembro nos encontramos novamente. Mais um brinde? Saúde! A todos, muito obrigado. Nelson, novamente, muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Aproveitem a receita que está disponível no portal rbv.com.br, nas nossas redes sociais, das 3 rádios, Rádio Videira, Rádio Vitória e também na Rádio V. A gente tem o encontro, eu e o Nelson, com vocês, novamente, no mês de setembro, com mais um Essência na Cozinha. Lembrando sempre, todos esses ingredientes vocês encontram no Supervisa Supermercado, aí o principal supermercado aqui da região do meio-oeste catarinense. E os vinhos diretamente da Vinícola Zago. Até a próxima, fique bem, tchau, tchau. Tchau, tchau.